Bem-vindos ao canal Noites de Terror, onde seus pesadelos se tornam realidade. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação e preparem-se para o conto desta noite. Cruzamento das estradas na meia-noite de uma sexta-feira, onde encontraria uma entidade satânica que estava disposta a fazer um acordo com ela. Lucy, desesperada, concordou em fazer o pacto e chegou ao cruzamento na hora combinada. Uma figura sombria apareceu e ofereceu a ela uma proposta. Em troca de sua lealdade ao espírito, ela se tornaria rica e famosa na televisão americana. Lucy não pensou duas vezes e concordou com a oferta. Assinou seu nome rapidamente em um papel envelhecido no local marcado, com tinta vermelha que mais parecia sangue. Na manhã seguinte foi abordada por uma equipe de filmagem que estava na cidade para gravar um comercial e convidaram Lucy para participar como figurante. A equipe toda ficou impressionada com sua aparência e desenvoltura, mesmo sem sequer pronunciar uma palavra. A equipe então convidou Lucy para um teste em um famoso estúdio, o que foi prontamente aceito por ela. Uma semana após o teste, ela já estava assessorada por um dos maiores agentes da cidade e hospedada em um quarto luxuoso de um dos hotéis mais famosos de Los Angeles. A partir daquele teste comandado pelo Sr. Feldman, tudo começou a dar certo em sua vida, tudo estava misteriosamente se encaixando. Foi chamada 7 dias após o teste pelo diretor, para apresentar um programa da renomada emissora. Ela rapidamente se adaptou à sua nova vida glamourosa como apresentadora de televisão, em um programa de variedades no período noturno, ganhando dinheiro e fama. No entanto, conforme o tempo passava, Lucy começou a perceber que havia algo sinistro. A cada vez que apresentava o programa, sentia uma presença estranha em sua mente, controlando seus movimentos e palavras. Mesmo assim continuou a apresentar aquele programa. Passado algum tempo sua sorte mudou novamente. Lucy ficou extasiada quando soube que a apresentadora infantil da emissora tinha adoecido misteriosamente, perdendo sua voz e que ela seria escolhida para substituí-la. Ela sabia que era a oportunidade perfeita para alcançar seu objetivo de se tornar ainda mais famosa, e não pensou duas vezes em aceitar o convite. No primeiro dia de gravação do programa infantil, Lucy se sentiu desconfortável. A plateia era formada por crianças de diversas idades, e ela não sabia como agir diante delas. Mas, aos poucos, ela foi se acostumando com o ambiente e se sentindo cada vez mais à vontade. Foi então que a entidade satânica começou a se manifestar de maneira mais forte. Os funcionários do estúdio de gravação eram proibidos de olhar diretamente para Lucy, eles eram avisados antes das gravações começarem e tinham que desviar os olhos assim que ela entrasse no estúdio. No começo, muitos acharam que era apenas um capricho de uma artista em ascensão, mas logo perceberam que havia algo muito estranho acontecendo. Quando a equipe se recusava a obedecer às regras impostas, eles começavam a sentir uma presença maligna ao seu redor, que parecia sugar sua energia vital. O ar ficava pesado e a sensação de medo tomava conta de todos. Lucy começou a sentir um arrepio na espinha a cada vez que apresentava seu programa. Ela sentia constantemente uma presença estranha e opressiva em torno dela, algo que nunca havia experimentado antes. Um certo dia, quando o programa começou, Lucy se esforçou para seguir o roteiro, mas algo estava errado. Suas palavras pareciam estar sendo distorcidas, sua voz mudando de tom, como se outra entidade estivesse falando por ela. A plateia e a equipe do programa olhavam perplexos enquanto Lucy lutava para continuar. Ela se esforçava para pronunciar palavras simples, e seus olhos mudavam de cor, ficando escuros e assustadores. Lucy desmaiou e caiu no meio do estúdio de gravação. Ela então foi avaliada por especialistas em saúde mental, mas nada foi encontrado de errado. O incidente foi descrito como uma crise nervosa, mas Lucy sabia a verdade. Ela sabia que algo sombrio havia se apoderado dela durante o programa. Algo que ela havia desencadeado quando fez um pacto com a entidade satânica. Desde então, temia que o espírito maligno pudesse tomar o controle dela novamente, e ela continuava a lutar para manter sua sanidade. Lucy sentia como se estivesse sendo observada o tempo todo.
Como se uma força invisível a estivesse guiando, controlando seus movimentos e palavras. Ela não conseguia explicar o que estava acontecendo. As memórias de seus dias anteriores começaram a se misturar, e ela se encontrou acordando em lugares estranhos, sem lembrar como chegou lá. Eventualmente, ela começou a perceber que o espírito maligno que havia possuído seu corpo estava a usando como um instrumento para disseminar sua mensagem demoníaca. O espírito maligno falava com a voz normal dela, mas as palavras que saíam de sua boca eram as dele. E assim, Lucy se tornou uma marionete nas mãos de uma entidade demoníaca, um mero instrumento para espalhar a mensagem destrutiva da entidade pelo mundo. Enquanto ela continuava a apresentar seu programa infantil, a escuridão crescia em seu coração, e seu destino sombrio estava sendo selado. Apesar de ter se tornado uma das apresentadoras mais famosas da TV americana, Lucy não conseguia aproveitar sua riqueza e fama. Quando não estava possuída pelo espírito maligno, ela passava a maior parte do tempo em um transe sonolento, incapaz de desfrutar de sua vida luxuosa. Ela mal conseguia se lembrar das coisas que havia feito fora do programa de TV, e quando tentava falar sobre essas experiências com outras pessoas, elas pareciam estranhas e irreais. Era como se ela vivesse em um mundo separado, sempre à mercê da entidade que a possuía. À medida que o tempo passava, Lucy começou a sentir que sua vida estava se esgotando. Ela se tornou cada vez mais fraca e doente, perdendo peso rapidamente e ficando pálida e desfigurada. A equipe dela era composta por um grupo seleto de pessoas que se dedicavam exclusivamente ao seu programa de TV. Eles eram responsáveis por tudo, desde a criação de roteiros até o controle de bastidores. Cada membro da equipe era altamente treinado e competente em sua função, mas todos pareciam um pouco distantes e reservados, como se estivessem escondendo algo. Eles eram liderados por um homem alto e sombrio chamado Sr. Feldman. Ele tinha um ar misterioso e intimidador, e sempre vestia um terno impecável que combinava com sua pele pálida e rosto severo. Ninguém se atrevia a questionar suas ordens, e todos pareciam temer sua presença. Ele sempre mantinha uma distância segura de Lucy, mas sua influência podia ser sentida em cada detalhe do programa. Havia também uma equipe de segurança que controlava a entrada do estúdio e protegia Lucy de qualquer ameaça externa. Eles eram altos, e pareciam intimidantes o suficiente para afastar qualquer pessoa que tentasse se aproximar. Era como se Lucy fosse mantida em uma espécie de prisão dourada, cercada por uma equipe de pessoas que controlavam cada um de seus movimentos e não permitiam que mais ninguém se aproximasse dela. A sensação constante de paranoia e medo que envolvia a equipe dela era palpável, como se todos estivessem escondendo algum segredo obscuro que nunca seria revelado. Os bastidores do programa eram um verdadeiro pesadelo. Enquanto ela se apresentava para as crianças havia um sorriso no rosto, mas nos bastidores havia uma atmosfera sombria e assustadora. Os técnicos de som e luz frequentemente ouviam vozes estranhas e sussurros vindo dos alto-falantes do estúdio. Os produtores do programa pareciam estar sempre nervosos e olhando por cima de seus ombros, como se estivessem sendo observados. Os pais das crianças que assistiam ao programa começaram a notar um comportamento estranho em seus filhos. Eles pareciam estar mais agressivos e inquietos depois de assistir ao programa. Rumores começaram a circular sobre o pacto que Lucy teria feito com uma entidade maligna para conseguir um emprego na TV americana. Mas ninguém conseguia provar nada. As pessoas que trabalhavam no programa sabiam que havia algo muito errado com a apresentadora, mas não sabiam exatamente o que era. Eles se sentiam como se estivessem presos em uma teia de aranha, incapazes de escapar da influência sombria que permeava o programa. Eles sabiam que se tentassem denunciar o que estava acontecendo, seriam silenciados para sempre. E assim, continuaram trabalhando no programa, com medo do que poderia acontecer se tentassem sair. Quando acabava a gravação, Lucy parecia se transformar. Seu sorriso desaparecia imediatamente e seu rosto ficava sombrio e vazio. Caminhava como uma sombra pelos corredores do estúdio, com uma expressão de dor e sofrimento em seu rosto. Ela se dirigia para um quarto nos fundos do estúdio, onde passava horas em silêncio, como se estivesse em transe. Quando saía,
parecia ainda mais pálida e frágil do que antes. Os produtores do programa tentavam disfarçar a mudança em Lucy, mas não conseguiam esconder completamente. Os figurantes que trabalhavam com ela alegavam que em alguns momentos, ela parecia emanar uma aura estranha ao seu redor, uma energia negativa, como se estivesse sendo possuída por alguma entidade maligna. Nas poucas vezes em que tentou falar sobre o que acontecia com ela depois das gravações, Lucy parecia atormentada. Ela falava de vozes sussurrando em sua cabeça e da sensação de que estava sendo observada o tempo todo. Certo dia o operador da mesa de som estava ficando desconfortável com a mudança na voz dela. No início, ele achou que era apenas uma mudança natural da apresentadora, mas logo percebeu que havia algo de errado. A voz de Lucy parecia cada vez mais diferente e assustadora, como se fosse a de outra pessoa. O técnico de som tentou conversar com os outros funcionários do estúdio, mas logo descobriu que eles estavam proibidos de olhar diretamente para ela. Achou estranho, mas não imaginou que fosse algo tão sério. Em uma noite, quando estava fazendo a mixagem de som para o programa, o técnico tentou colocar alguns efeitos na voz de Lucy, mas nada parecia funcionar. A voz dela estava tão diferente e assustadora que ele não conseguia mais fazer as alterações necessárias. Foi então que ele decidiu conversar com o Sr. Feldman sobre suas preocupações. Mas ao invés de ser ouvido, foi ameaçado. O empresário disse que se ele contasse algo para alguém seria demitido e nunca mais conseguiria emprego em nenhuma emissora. O técnico ficou atordoado e com medo, mas não conseguiu esconder suas preocupações. Ele contou para um amigo que trabalhava em outra emissora americana e logo o boato se espalhou. Mas já era tarde demais. Após este dia o técnico foi demitido, sendo substituído de imediato por um de confiança do empresário. Apesar de tudo isso, Lucy continuava trabalhando no programa, talvez por causa daquele pacto que havia feito com a entidade maligna. Mas todos os que trabalhavam com ela sabiam que havia algo terrível acontecendo nos bastidores do programa, algo que eles não podiam controlar ou entender completamente. Ela tentou se afastar daquele programa, mas a entidade apareceu novamente, lembrando-a do acordo que tinha feito. Percebeu então, que não podia escapar do pacto e que sua alma agora pertencia ao mal. Ela se viu presa em um mundo de aparências, onde tudo o que fazia era uma mentira, e a verdadeira Lucy desapareceu completamente. As apresentações dela se tornaram cada vez mais sinistras e perturbadoras, com mensagens destrutivas e assustadoras para as crianças que assistiam. A audiência crescia cada vez mais, e sua influência se espalhou por toda a América. Lucy começou a se sentir cada vez mais desconectada de si mesma, como se não fosse mais ela mesma, mas um mero hospedeiro para a entidade maligna. Ela não conseguia escapar daquele controle maligno, e lentamente se viu perdendo a esperança de que algum dia pudesse voltar a ser livre. A entidade havia assumido o controle total do corpo da apresentadora. Ela se isolou do mundo, afastando amigos e familiares e mantendo apenas um pequeno círculo de pessoas ao seu redor, que a controlavam e a manipulavam em busca de mais fama e dinheiro. Sua vida era uma prisão sem muros. A obsessão pela fama e a perda gradual de sua sanidade mental a levaram a um destino terrível. Ela se tornou uma sombra do que era antes, uma criatura sem alma, aprisionada em uma vida de desespero e loucura. Até que um dia, exatos 7 anos após o pacto, o demônio veio cobrar sua dívida, levando-a para um destino ainda mais terrível do que ela jamais poderia imaginar. Ela conseguiu tudo o que queria, mas pagou um preço muito alto. O programa infantil continuou no ar, com uma nova apresentadora, e a entidade satânica continuou a fazer pactos com outras pessoas em troca de fama e fortuna, as levando para o mesmo destino sombrio e trágico. Olá pessoal, o que acharam da história da vida da Lucy? Deixe sua opinião aí nos comentários com a hashtag Pacto. Se assistiram até aqui não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Nosso muito obrigado e boa noite.